Sabe aquele momento terrível? Aquele movimento super simples, tipo, sei lá, pegar alguma coisa no chão e do nada, pá, uma dor aguda que paralisa. A coluna simplesmente trava. É uma coisa muito frustrante, né? E deixa a gente cheio de dúvidas. Mas ó, vamos entender o que está acontecendo de verdade por trás disso. Pois é, essa é a pergunta que vale 1 milhão, né? Como é que pode? Um sistema que é para ser tão forte como a nossa coluna, de repente, parece que falha, assim do nada, sem nenhum motivo óbvio. Olha, a resposta para isso é bem surpreendente e, de verdade, vai mudar o jeito que a gente olha para essa dor. Ok, então vamos lá. Muita gente na hora pensa logo, é a idade chegando, ou então, nossa, minha coluna deve ser muito fraca. Mas a real é que o mecanismo por trás disso é muito mais inteligente. Não é uma falha, de jeito nenhum. Pensa assim, é o corpo ativando o modo de proteção. É como se um alarme super potente disparasse. Tá, mas se não é uma falha que acontece de repente, o que dispara esse alarme então? A resposta está num processo que vai se acumulando, sabe? Uma coisinha que acontece aos pouquinhos, dia após dia. E o nome disso é microagressões. E olha, esse conceito aqui é a chave para a gente desvendar esse mistério todo. O que é uma microagressão? É basicamente qualquer estresse pequenininho, sabe? Coisa que sozinha parece que não faz mal nenhum. O problema é quando eles se juntam. Aí eles acabam passando do limite que o nosso corpo aguenta para se adaptar e se recuperar. Imagina um copo de água enchendo, gota a gota. Chega uma hora que uma única gotinha a mais faz tudo transbordar. É exatamente isso. E os exemplos, nossa, eles estão no nosso dia a dia. Ficar tempo demais sentado, sabe? Pouca mudança de postura, aquele estresse de sempre, uma noite que não se dormiu bem, ou até aquele movimento meio brusco, sem pensar para pegar alguma coisa. Sozinho, nenhum deles vai causar o problema. O X da questão é a soma de tudo isso. É isso que cria, sabe, a tempestade perfeita. E é exatamente esse o ponto. A gente tem que entender isso. A crise não vem daquele um movimento específico. Ela é o resultado final de, sei lá, centenas de pequenas coisinhas, pequenas sobrecargas que o corpo foi aguentando calado, sabe? Ao longo de dias, de semanas, às vezes até meses. Agora, olha que parte interessante. O nosso corpo, ele é esperto. Ele não simplesmente trava do nada sem avisar. Não, ele manda sinais, pequenas pistas, sabe? Avisando que o limite está chegando. E conseguir perceber esses sinais é o que faz toda a diferença para evitar que a crise aconteça. Então, vamos lá. São basicamente 3 grandes sinais de alerta. O primeiro é aquela rigidez de manhã. Sabe quando a gente acorda e parece uma estátua, que precisa de um tempo para esquentar e pegar no tranco? É isso. O segundo é uma dor que a gente já até espera, aquela que aparece sempre na mesma situação, tipo dirigindo ou quando levanta da cadeira. E o terceiro, que às vezes a gente nem percebe direito, é o medo de se mexer. Aquela hesitação, sabe? Um cuidado extra que começa a limitar os movimentos por puro receio da dor. Vale a pena parar e pensar um pouquinho agora, né? Algum desses sinais aí soa familiar? Já virou parte da rotina? Se a resposta for sim, calma. Não é para se desesperar. Na verdade, é o contrário. É uma oportunidade de ouro para a gente agir, antes que aquele copo finalmente transborde. E é aqui que a gente chega na parte mais importante e, olha, a mais poderosa de toda essa conversa. Porque entender esses sinais não tem nada a ver com sentir medo. Tem a ver com ganhar poder, com retomar o controle. É nesse ponto que o jogo vira completamente. Essa frase aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Travar a coluna não é uma sentença. Não quer dizer que tem algo quebrado para sempre de jeito nenhum. É um aviso. Pensa nisso. É o corpo falando, bem alto e claro, que o jeito que ele está sendo usado simplesmente precisa mudar. O mais importante de tudo é entender que o conhecimento liberta, de verdade. A partir do momento que se entende que a dor é só um mecanismo de proteção e não um sinal de que algo estragou, o medo vai embora. Ele perde a força. E sem o medo no caminho, fica muito mais fácil agir de forma consciente. E isso mostra direitinho qual é o caminho para a solução. A crise, a dor, o travamento, tudo isso perde a força quando a gente vai na causa do problema, sabe? Que é aquele acúmulo de microagressões. A solução de verdade não é só tomar um remédio para a dor passar, é mudar os hábitos que levaram o corpo até aquele ponto. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. E se, em vez da gente olhar para a dor como uma inimiga, a gente a visse como um convite?
Isso mesmo, um convite, um chamado para prestar mais atenção no nosso corpo, para entender de verdade os limites dele e, finalmente, para fazer as mudanças que precisa para ter uma vida com mais liberdade de movimento e muito menos medo. É uma forma bem poderosa de pensar, não acha?